7 de setembro de 2021. Esse foi o dia mais importante na presidência de Jair Bolsonaro. Até aquele momento, ele era acossado pela CPI da Covid e tinha que enfrentar centenas de pedidos de impeachment. As manifestações daquele dia, bem menores do que se imaginava, é verdade, conseguiram passar um claro sinal à oposição e a vários analistas também. Aquele governo não terminaria prematuramente. E dizer àqueles que querem me tornar inelegível em Brasília: só Deus me tira de lá. Dizer aos canalhas que eu nunca serei preso. Bolsonaro resistiu. 6 meses depois, ele começa agora a esboçar uma ligeira, mas relevante, melhora frente ao seu público. É o que indica as últimas pesquisas. Diante disso, a questão que eu gostaria de colocar nesse vídeo é a seguinte: até que ponto estamos dispostos a subestimar, mais uma vez, a resiliência de Jair Bolsonaro? Saudações a todos, aqui é Douglas Lisboa, falando de filosofia mais uma vez neste humilde espaço virtual, e hoje eu gostaria de falar um pouco mais sobre eleições. Mais especificamente, eu gostaria de tentar explicar por que Jair Bolsonaro, apesar do que diz as pesquisas até o momento, é o franco favorito nas eleições de 2022. Em 2018, Jair Bolsonaro era o candidato improvável. Um azarão. Ninguém esperava realmente que aquele candidato pitoresco e com declarações tão polêmicas pudesse chegar a algum lugar. Analistas esperavam, na verdade, que sua candidatura fosse derreter em algum momento, seja pela exposição de suas ideias, seja pelo confronto direto com a oposição. Vamos caminhar juntos em defesa da família e da nossa pátria. Rumo à vitória. Nada disso aconteceu. Bolsonaro continuou e venceu aquele pleito. Há 2 fatores importantes aqui a se considerar. O primeiro deles foi a devassa provocada pela Lava Jato, que colocou por terra toda a política tradicional. Bolsonaro, então, se beneficiou dessa onda antipolítica, justamente por não fazer parte, pelo menos assim se pensava, daquele sistema que vinha sendo demolido. O segundo fator, e talvez o mais importante, como veremos a seguir, é a militância digital. Bolsonaro, mais do que qualquer outro, conseguiu perceber que a internet lhe ofereceria a melhor arma para compensar toda a falta de estrutura e de dinheiro de sua campanha. De fato, ao longo de sua presidência, com todas as suas declarações e cenas constrangedoras que se repetem praticamente todos os dias, o seu engajamento digital continua altíssimo. Na verdade, é justamente esse engajamento que vem tirando o foco da oposição e de alguns analistas das vitórias que o governo de Jair Bolsonaro vem acumulando ao longo desses anos. E é precisamente aí que eu identifico a vantagem de Bolsonaro. A atuação da militância digital bolsonarista foi fundamental para a contenção de danos provocados pelas saídas de 2 ministros em 2020. Luiz Henrique Mandetta, então ministro da Saúde, e Sérgio Moro, então ministro da Justiça. Luiz Henrique Mandetta, como vocês devem se lembrar, alcançou o ápice da sua popularidade em 2020, justamente durante os primeiros meses de combate à Covid-19. E ainda assim, 2 anos depois, seu nome sequer é mencionado dentre as possíveis candidaturas ao Palácio do Planalto, ainda que, naquele momento,
Mandetta tenha sido mais popular e mais bem avaliado do que o próprio presidente Jair Bolsonaro. Fato que, inclusive, não escapou ao presidente da República, que muito se incomodou com isso. Aqui eu já falei, pede o ministério que foram elogiados pela Folha e pelo Globo, pelo antagonista, tá? Então tem certos blogs que só tem notícia boa de ministro, não sei como. O presidente é uma porrada, o ministro é elogiado. A gente vê por aí. No caso de Sérgio Moro, podemos atribuir a sua dificuldade em embalar nas pesquisas a uma excessiva confiança no legado deixado pela Lava Jato. Sérgio Moro parece ter esquecido a imponderável natureza da política. Em 2018, a corrupção estava no centro do debate, era o que preocupava a maioria dos brasileiros. Quase 4 anos depois, e depois de termos passado por uma pandemia com claros reflexos na economia, a preocupação principal do brasileiro volta a ser desemprego e a alta da inflação. Daí então, a situação delicada do ex-juiz da Lava Jato. Mesmo durante a pandemia do novo coronavírus, Jair Bolsonaro conseguiu impor 2 vitórias contra seus 2 ex-aliados, Mandetta e Moro. E essa vitória se resume aqui à neutralização da narrativa desses 2 ex-ministros. O próximo adversário que Bolsonaro tentaria e conseguiria neutralizar seria Rodrigo Maia, então presidente da Câmara dos Deputados. O governo se empenhou de uma maneira eficaz na eleição de Arthur Lira, então do PP, para a presidência da Câmara. Arthur Lira, então, uma vez eleito, mostrou-se bastante leal ao governo. E essa lealdade vem na forma das chamadas emendas de relator, que por aí aparece sob o nome de orçamento secreto. Através dele, que agora está na mão do Centrão, do grupo que compõe o chamado Centrão, o governo consegue fidelizar apoio ao presidente por meios nem um pouco republicanos. E justamente por isso, o governo consegue importantes vitórias na Câmara através de aprovações de projetos de leis que beneficiam de alguma maneira os projetos futuros do governo. Vimos isso, inclusive, na expressiva votação a favor da chamada PEC dos precatórios, assim como na aprovação do Auxílio Brasil. Então temos aqui a neutralização de 3 adversários políticos de Bolsonaro, todos eles à direita. O único adversário declarado de Bolsonaro que não foi ainda neutralizado, o maior deles até o momento, foi João Dória. Mas talvez Bolsonaro não precise se esforçar muito. É notável que o PSDB está profundamente dividido, sobretudo após o fiasco que foi as prévias, que escolheu João Dória e não Eduardo Leite como candidato. Bolsonaro, inclusive, conta com o apoio, justamente por causa do chamado orçamento secreto, de alguns membros do PSDB, que podem ajudar a minar e talvez até mesmo liquidar a candidatura de João Dória. É questão, então, de vermos a movimentação desse tabuleiro nos próximos meses. O governador de São Paulo disputou as prévias partidárias, venceu as prévias do PSDB. Não vou aqui entrar no mérito de como essas prévias foram ganhas. E passaram-se 4 meses, Thales, em que o candidato está estagnado nas pesquisas e com maior índice de rejeição entre todos os outros candidatos. Não é demérito algum para o governador Dória compreender que insistir nesse projeto não levará o PSDB fatalmente a uma derrota, levará quase à extinção. Então, é hora de termos responsabilidade, é esse chamamento que eu tenho feito e outros companheiros de partido também. Se até agora essa candidatura não se viabilizou,
Eu acho, sim, que os amigos do governador Dória deveriam estar fazendo isso, mas se não fazem, eu faço aqui de público, deviam estar examinando a possibilidade, por exemplo, de lançar um candidato ao Senado por São Paulo, onde ele termina o governo com muitos êxitos, segundo eu ouço, inclusive, dos paulistas. A militância digital bolsonarista também deveria receber os créditos pela maneira eficaz e bastante engenhosa como tem justificado a prática do toma lá da cá operada pelo governo nesses últimos anos. Trata-se aqui da substituição do idealismo das eleições e do início do governo pelo pragmatismo do governo de fato. Se nas eleições o argumento era de que a prática do toma lá da cá, as negociações operadas nos bastidores, estava na origem de todo o mal da República, agora o argumento é que concessões e negociações fazem parte não só da boa política, como permitem o avanço gradual de várias políticas e vários projetos para o bem da sociedade. Olha só, o Centrão é um nome pejorativo. Eu sou do Centrão. Eu fui do PP metade do meu tempo. Fui do PTB, né? Fui do então PFL. Tal Centrão, que eu chamo de pejorativamente disso, são alguns partidos que lá atrás se uniram na campanha do Alckmin e ficou então rotulado Centrão como algo pejorativo, algo danoso à nação. Não tem nada a ver. Eu nasci de lá. A Tereza. E se você acha familiar esse tipo de argumento, é porque ele foi utilizado durante praticamente todo o governo do presidente Lula, assim como da presidente Dilma Rousseff. O PMDB, na sua grande maioria, tem apoiado a minha candidatura e tem sido um partido excepcional no que se refere à sua conduta. E eu tenho, estava dizendo, um vice de extrema qualidade. É um homem extremamente experiente, um homem digno, um homem íntegro, e eu tenho maior respeito. Aqui não há uma diferença muito significativa sobre a importância da militância para justificar a sobrevivência do governo. E isso nós verificamos especialmente à medida em que os filhos do presidente começam a se enrolar. Isso coincide com a aproximação de Bolsonaro do então mal visto Centrão. Isso explica, entre outras coisas, a escolha de Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República, assim como as duas outras escolhas para o Supremo Tribunal Federal, com Nunes Marques, em primeiro lugar, afiliado pelo Centrão, e agora André Mendonça, como uma promessa cumprida, inclusive, feita aos setores mais conservadores dos evangélicos. Então, temos aqui, mais uma vez, a capacidade de Bolsonaro superar alguns dos obstáculos impostos pelos seus adversários e pelas forças das circunstâncias. Mais uma vez, o governo resiste. Um outro fator que pode colocar Jair Bolsonaro em vantagem em relação aos seus adversários à direita é o fator Lula. Em 2018, vimos que o antipetismo foi de fundamental importância para que Bolsonaro conseguisse tração entre os seus adversários. Isso porque Bolsonaro, estando à frente nas pesquisas, se mostrando mais competitivo, fez com que vários eleitores de Geraldo Alckmin votassem nele já no primeiro turno. Esse é o chamado voto útil, quando você considera não aquele candidato que você mais se identifica, mas simplesmente aquele que você considera apto a vencer aquele candidato que você decididamente não quer que vença. Em 2022, Bolsonaro, apesar da larga distância que tem de Lula até o momento, se mostra como o candidato mais competitivo. Isso faz com que muitos eleitores da direita estejam dispostos a superar a prática do tomar lá da cá, como eu falei agora, o fato de Bolsonaro
ter adotado políticas que muitos considerariam populistas, como ter furado o teto fiscal, até mesmo o seu discurso claramente autoritário e a maneira desastrosa como ele lidou com a pandemia do coronavírus. Então, esse último fator, o fator Lula, pode fazer com que Bolsonaro seja o principal beneficiado do voto útil. O Bolsonaro de 2022 chegará às eleições com uma enorme vantagem em relação ao Bolsonaro de 2018. Como eu falei no início do vídeo, o Bolsonaro de 4 anos atrás tinha a seu favor apenas essa vasta rede de militantes digitais dispostos a lutar pelo seu possível representante. O Bolsonaro de hoje conta a seu favor com uma estrutura partidária robusta. Ele tem agora o PL, pelo qual irá disputar. Conta também com uma gorda fatia do chamado fundo eleitoral. Ou seja, tem partido e tem fonte de financiamento. Poderá estar em praticamente todos os estados da federação. Poderá contar com uma enorme exposição na rádio e na televisão. Ou seja, as desvantagens de Bolsonaro em 2018, as desvantagens dentro da política tradicional, hoje já não existem mais. Mas ele continua a ter esta enorme rede de militantes dispostos a atuar por ele neste mundo da internet. Jair Bolsonaro enfrentou a tempestade perfeita em 2020 e conseguiu sobreviver. É um feito impressionante até mesmo para o seu ídolo maior, Donald Trump, que perdeu para Joe Biden em 2020 justamente pela maneira desastrosa como conduziu o combate ao coronavírus. Eu considerei aqui apenas algumas razões pelas quais Bolsonaro ainda se mantém vivo no jogo. A forte presença da militância digital, a maneira como ele conseguiu neutralizar os adversários, a maneira como ele conseguiu se servir do centrão e consegue fazer o jogo do toma lá da cá, como vários já fizeram antes dele. E agora, como ele, ao contrário de 2018, se rendeu completamente à política tradicional e tem a seu favor uma robusta estrutura política e uma sólida base de financiamento para a sua campanha. Não se engane, Bolsonaro estará em todos os estados da federação. Terá larga exposição na TV e no rádio. Dificilmente alguém o tirará do segundo turno. Difícil, na verdade, é conseguir fazer com que ele não seja reeleito. Por tudo isso, então, eu considero Bolsonaro como o franco favorito ainda a vencer a eleição de 2022. Para todos que assistiram o vídeo até aqui, muito obrigado. Se vocês estão satisfeitos com o conteúdo que eu venho publicando, considere se inscrever no canal. Ou, caso vocês já tenham feito isso, considere compartilhar esse vídeo. Isso ajuda muito. Deixem também a opinião de vocês, caso vocês tenham alguma divergência ou alguma observação pontual a fazer. Forte abraço e até a próxima.